O clã Bolsonaro está em guerra. Michele Bolsonaro antecipou a campanha presidencial e partiu em viagem pelo Brasil para viabilizar seu nome de olho em 2026. Em Fortaleza, ela desautorizou publicamente uma articulação do PL do Ceará, que ensaiava uma dobradinha com Ciro Gomes. Os 4 filhos reagiram imediatamente nas redes sociais, atacando diretamente a ex-primeira-dama. O tom das mensagens girou em torno de que Michele estava descumprindo ordens de Jair ao projetar um voo solo na política nacional. Michele reagiu. Publicou uma nota reafirmando suas posições e marcando posição de que será uma voz ativa na luta pela sucessão no campo da extrema-direita. A ação da ex-primeira-dama expôs fraturas na família que até então vinham sendo camufladas em nome de uma falsa resistência contra a prisão de Jair Bolsonaro. Com o ex-presidente preso, o bolsonarismo vive uma guerra por protagonismo. Michele tenta impor uma linha política e ganhar espaço no partido. Já os filhos querem manter o controle e impedir qualquer movimento fora do eixo familiar. E familiar, para eles, vale apenas para quem nasceu com o sobrenome Bolsonaro. Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente mergulha e analisa uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o antropólogo Orlando Calheiros. Oi, Orlando, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Olá, Roberta. Muito obrigado pelo convite. E é isso, estamos aí para falar de casos de família. Perfeito, perfeito. Já vi até a Márcia Goldsmith aqui na minha frente, viu? Vamos lá. Orlando, do ponto de vista antropológico, o que significa o bolsonarismo ter sido estruturado como uma família, hein? E o que acontece quando essa mesma família entra em guerra pública? Porque tem uma ideia de clã, né? Que sempre foi muito central nessa narrativa bolsonarista. E como é que essa ruptura rompe com esse pacto simbólico? Olha, tem vários aspectos aí, mas tem um aspecto que para mim é central, que a política no Brasil, especialmente a direita, é um caso de família. É uma questão de parentesco. Porque se você for parar para ver, né, muito do que a gente chama de política hoje em dia, muito da maneira como a extrema-direita avançou ao longo dos últimos anos, tem uma relação direta com as estruturas familiares e com a manutenção de uma certa estrutura familiar patriarcal, né, falocêntrica, enfim, aquela estrutura clássica que a gente via, né? Inclusive, a suposta degeneração dessa estrutura familiar foi muito vendida como se fosse uma degeneração da própria sociedade. Então, assim, a manutenção dessa estrutura familiar era justamente, digamos, a grande bandeira da extrema-direita no Brasil. E não só a grande bandeira, mas também o grande veículo de divulgação dessa extrema-direita. Porque é importante lembrar uma coisa, assim, o Bolsonaro, a extrema-direita, ele se distribuiu muito entre as famílias a partir de um elemento central, que era um homem mais velho com uma situação financeira um pouco melhor. Era sempre o tio que é estudado, é o primo que tinha um dinheiro, ou o pai que traziam essa novidade para o seio familiar, e a partir dali a família começava a votar. Tem trabalhos que estão sendo feitos a partir disso. E a família Bolsonaro, né, tendo seu patriarca, o Jair, sempre foi um reflexo disso. Eles sempre se venderam como sendo o epicentro dessa nova política, né, que na verdade é uma velha política. E, de uma maneira muito interessante, a atual crise do bolsonarismo replica, inclusive, algumas questões que atravessam essas famílias, né, que é justamente o elemento da madrasta.
né? Que é sempre aquela figura que é vilanizada nas histórias. Por que a madrasta é estruturalmente sempre vilanizada? Porque ela é uma espécie de pessoa central que está no coração daquela família, mas que ela não tem vínculos sanguíneos com aquelas pessoas, né? Ela é tratada simbolicamente sempre como uma intrusa, né? Sempre como uma inimiga que está dentro de casa. A gente tem, né? Branca de Neve não, é Cinderela, que tem sempre a figura da madrasta como esse elemento da vilania. E é interessante perceber, né, eu não tô querendo cair nesse papel fácil de vilã, mas eu tô querendo cair nesse papel de elemento externo, né, que a atual crise do bolsonarismo é justamente a partir desse elemento externo, né, que são os sanguíneos do Bolsonaro, né, os seus filhos, que estão lutando contra essa pessoa que vem de fora, e os dois estão lutando para ver quem é que vai, né, sustentar o nome do Bolsonaro, né, que vai ser o grande herdeiro do bolsonarismo no próximo ciclo eleitoral. E se a gente for parar para pensar, isso é uma grande disputa por herança, né? Quem já teve que disputar uma casa em Cabo Frio, quem já viu isso acontecendo depois que morre a pessoa, morre um patriarca, né? A disputa entre os filhos e a madrasta, sabe? Tipo assim, da mesma maneira como a política, como a extrema-direita sempre replicou essa estrutura familiar clássica, a crise da extrema-direita também está replicando as crises pelas quais as famílias tradicionais, né, essa família tradicional brasileira passa, né, que é exatamente a disputa da herança. Não, total. E além de cair essa ideia de clã, né, a gente está falando de uma imagem de uma mulher, uma mãe, uma esposa religiosa, ocupa esse espaço maternal, disputando autoridade com o patriarcado, que a coloca como cidadã de segunda classe, ou seja, alguém que recebe ordens, preferencialmente, dos homens, né? E tem um elemento central aí, porque eu sempre defendi e sigo defendendo. O Bolsonaro, existem múltiplos Bolsonaros. Múltiplos Bolsonaros, no sentido de que o sujeito evangélico que votou no Bolsonaro, que vota no Bolsonaro, ele não votou no mesmo Bolsonaro, entre aspas, né? Ou seja, o sujeito simbólico, que o sujeito que é pró-armamentista. Eles não votaram pelos mesmos motivos, e não apenas pelos mesmos motivos. Eles votaram em personagens políticos diferentes. Eu acompanho grupos evangélicos há uns 5, 6 anos, né? E é muito interessante porque durante o governo Bolsonaro, parecia que o Bolsonaro não era o presidente. De quem era a presidenta era a Damares e a Michelle. Inclusive, a Michelle replicava, né, a figura da Michelle replicava um papel que é muito, digamos, caro, muito presente no mundo evangélico, que é a esposa que redime o marido, né? Se você for parar para ver, estatisticamente, o rosto evangélico, né, o rosto da população evangélica é uma mulher negra periférica, né? Muitas delas são arrimos de família, muitas delas são o único elemento, né, de estrutura financeira. Você vai ver vários cultos evangélicos replicam isso. É a mulher que reza pela vida do marido, é a mulher cujo marido é desviado, mas ela tá lá, né, lutando pelo espírito da família, lutando pela paz da família, né? A Michelle sempre teve esse papel. Inclusive, quando tinham crises, né, da imagem do Bolsonaro, ela era sempre acionada para fazer essa diplomacia com esses setores que não aceitavam bem. Seja a imagem beligerante, seja aquelas questões dele sobre, enfim, aquelas declarações dele de cunho sexual. Ela sempre era essa personagem que era acionada para isso. Ela e a Damares. Quando, né, o Bolsonaro perde as eleições do ano passado, em 2022, desculpa, existiam duas vertentes de interpretação dentro da direita. Uma delas atrelava a derrota, que foi uma derrota retumbante. É sempre importante lembrar, o Bolsonaro é o único presidente desde a redemocratização que não conseguiu se reeleger, né? Isso é uma derrota gigante. Então existiram dois diagnósticos ali. Um deles foi que o bolsonarismo perdeu por fazer concessões demais e outra por fazer concessões de menos, né? É interessante porque a Michelle, ela apareceu de mais a quem e de menos a quem? Só para eu entender aqui. Não, concessões de mais a política, né? Ou de menos a política. Tá. A Michelle, justamente, ela era um personagem diplomático que ela fazia esse papel de diplomacia dentro para outros setores, entendeu? Porque, assim, o bolsonarismo, por incrível que pareça para muita gente, o Bolsonaro não podia dizer certas coisas. O Bolsonaro, quando ele aparecia xingando as pessoas, quando ele aparecia sendo muito beligerante, ele perdia apoio.
Quando o Bolsonaro ele era ele mesmo, ele perdia apoio em vários setores que foram fundamentais para sua não reeleição. E a Michelle estava ali atuando com essas pessoas, dizendo: olha, ele é um homem falho, como todos os homens, mas ele tem boas intenções e tudo mais. Mas esperava-se que a Michelle continuasse tendo esse papel de auxiliar do bolsonarismo após a prisão de Bolsonaro, né? E que logo depois que o Bolsonaro é preso, tem uma reunião e o Flávio é eleito, né? Muito entre aspas, como um grande representante. É muito interessante esse papel. A Michelle, que sempre representou esse outro lado, o lado mais brando do bolsonarismo, esse lado que falava com as mulheres, que falava com os evangélicos e tudo mais, agora ela tá virando pro eleitorado, porque esse eleitorado, digamos, mais moderado, já tá com ela. Então ela tá agindo como política, ela tá olhando pro pessoal e falou assim: não, eu tô agora lutando pelo legado real do meu marido. E o que estão querendo fazer, negociando ele, utilizá-lo em negociatas políticas, é contra o legado do meu marido. E botando os filhos do Bolsonaro no outro lado. Ou seja, olha, quem está negociando tudo isso foram eles. São eles que estão negociando toda essa história. É muito interessante pensar nisso, né? Porque ela saiu dessa figura submissa, como você bem colocou, né? Essa figura que se esperava dela, de que ela fosse ali ficar o tempo todo só servindo para, sei lá, abrir igreja para o Flávio poder fazer campanha ou coisa do tipo. Ela falou assim: não. Agora eu que vou falar com esse povo. Ela deixa de Ela acabou de ser entrando no ar. coadjuvante, né? E se torna a personagem Exatamente, principal. ela quer ser protagonista da história. E ela tem uma aliada imensa, que é a Damares. A Damares, quando o Bolsonaro teve aquela busca e apreensão na casa do Bolsonaro, antes de ter a prisão preventiva e tudo mais, a Damares fez um discurso que eu falei assim: ó, a Damares já elegeu quem ela vai apoiar ano que vem. Ela chegou e falou assim: eu vi nascendo uma leoa, protegendo seus filhos e tudo mais, e sei lá o que. Eu falei: E essa imagem da leoa, assim, a gente, né, você, eu, ninguém é inocente da política, ninguém fala nada, né, assim, à toa. A imagem da leoa, que é uma figura, o leão, a leoa, são figuras muito caras ao mundo evangélico, vai ser o grande mote, né, dessa persona política da Michelle. Porque a leoa não é submissa ao leão. Muito pelo contrário. Então a Michelle está sendo colocada como essa pessoa que, inclusive, pode defender o legado de Bolsonaro contra o próprio Bolsonaro. Porque ela deu uma declaração dizendo isso. Que, às vezes, o papel da esposa é alertar ao marido que ele está equivocado. E esse protagonismo feminino, mais uma vez, ao contrário do que as pessoas imaginam, é muito estimulado dentro das igrejas. Por quê? Porque se você, mais uma vez, é bom lembrar, boa parte da população evangélica são mulheres, são mães solo, são pessoas que são elas que estão fazendo aquela frente ali, são elas que estão lutando pelas suas famílias dentro das igrejas. Eu estou dizendo isso aqui como um antropólogo, tá? Antes que as pessoas digam que eu estou fazendo apologia, defendendo alguma coisa. Eu estou dizendo, assim, como isso é construído simbolicamente por e para essas pessoas. Então a Michelle, ao fazer isso, ao se colocar como uma pessoa que está defendendo o legado bolsonarista contra as negociatas políticas, ela está se colocando: eu sou a leoa que defende a minha família. Os filhos, não. Nem o próprio Bolsonaro, ele pode estar lá, ele está doente, ele tá preso. Então eu sou a pessoa que, a despeito de tudo, todo lado dele lutando por ele. Pois é. Interessante você trazer esse posicionamento dela. Eu vou citar aqui 2 casos, né, para quem não estiver na mesma página. Primeiro, que ela foi contra a articulação do PL. O PL articulou o apoio a Ciro Gomes, candidato ao Senado pelo Ceará. E a Michelle também vai marcar uma conversa com Silas Malafaia, porque ela é contra o apoio também a Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Você acha, Orlando, que essas atitudes de Michelle, elas rompem, de certa forma, um código de disciplina interna do bolsonarismo, até por não respeitar as hierarquias? E adiciono aqui o peso do partido político, né? Lembrando que eles são do mesmo partido. Como é que fica internamente tudo isso, além desse caso de família? Olha, tem alguns elementos cruciais nessa história. Tem um terceiro caso que você não citou, que é a Michelle está se colocando contra a ida do Carlos Bolsonaro para Florianópolis, para Santa Catarina. Boa.
encabeçando a candidatura da Carol Detone e tudo mais. Que ainda, mais uma vez, essa coisa de somos as mulheres de direita que estamos tomando a política, cuidando da política de direita a despeito do que os homens estão fazendo. Né? E é interessante pensar assim, existe uma... É porque toda essa estrutura da direita, ela não existe sem conflito. Sempre existiram conflitos internos, né, à direita brasileira. As pessoas olhavam para o governo Bolsonaro, gente, aquilo ali era uma briga de foice no escuro. Aquilo era uma briga de foice no escuro. Ali quem caísse, ninguém sabia quem estava caído e quem estava levantando. Tava todo mundo só brigando um com o outro. Agora tem esse terceiro elemento, né? Porque antigamente você tinha os olavistas versus os militares, versus o povo do PL, o pessoal da política do PP, enfim. Agora você tem esse terceiro elemento que é suprapartidário, porque você falou muito bem, tem o papel do partido. Só que o PL vai abdicar da Michelle? A Michelle, em todas as pesquisas ali, ela é uma das que melhor aparece. Ela teve um papel crucial na manutenção, né, de uma certa popularidade do Bolsonaro, do bolsonarismo. Ela tem um papel crucial na articulação que está sendo feita. A Michelle, ela é coordenadora ou diretora do PL Mulher, né? Ela viaja o Brasil inteiro para dar uma certa, digamos, um certo verniz a certas candidaturas do PL. Então ela pode não parecer para quem não está acompanhando, mas a Michelle tem um papel muito importante dentro dos atuais planos do PL. Ela e a Damares. E ela sabe disso. O que o PL vai fazer? Você falando, o PL vai enquadrar a Michelle. Enquadrar como? Ele vai tirar a Michelle da política? Ele vai desperdiçar, digamos, toda essa construção que é da Michelle. Foi feita ao redor da Michelle. Então eles não têm como. Então, assim, existe uma ruptura nessa estrutura clássica? Existe. Mas é importante entender que essa ruptura foi gerada pela própria estrutura, né, do bolsonarismo para tentar se manter no poder. Que é isso, eles tiveram que ter figuras que faziam mediações com públicos que não eram afeitos àquela lógica beligerante de, sabe, vamos matar fulano, vamos metralhar a petralhada, né? Tipo assim, esse tipo de atitude beligerante não pegava com eles. Então vamos lá, quem vai fazer essa diplomacia com esses grupos mais moderados? A Michelle foi uma das escolhidas. E agora, eles vão abdicar desse povo? Eles vão abdicar desse eleitorado? O que a Michelle está fazendo agora, por isso que eu acho que isso assustou muito os filhos do Bolsonaro, porque acho que eles acharam que só a mãe deles tinha feito filho esperto. Porque eles chegaram assim, ela fala assim, o público moderado sou eu que tenho, não são vocês que têm. Vocês têm o eleitorado mais tradicional do bolsonarismo, aquele bolsonarismo raiz e tudo mais, então eu vou atrás deles. Porque são vocês que estão falando para apoiar Eduardo Paes, o homem que desfila com o Lula, estão falando para apoiar o Ciro Gomes, que chamou o meu marido de, como é que é, não lembro qual foi as palavras, um ladrão de gasolina, um fascistinha de... Né, não vou falar aqui porque eu não sei como que é a política. Mas foi nesse nível aí, aí. Eu não vou fazer isso. Cara, o discurso dela tá muito azeitado. Eu fiquei assim, cara, não vou dizer que não foi uma surpresa, porque todo mundo que vem acompanhando os bastidores da direita, vem como ela vem se articulando já tem um tempo. Né? Contudo, todavia, entretanto, o que me espanta foi a velocidade. E o quanto isso foi público, né? Assim, tipo, porque assustou os filhos. Eu acho que eu nunca tinha visto isso. Carlos, Eduardo e Flávio unidos. Ela conseguiu uma coisa que parecia impossível, né? Ela uniu os 3 filhos. Pois é. Tipo, porque todo mundo sabe que ali o negócio é diferente, né? O Natal em família, nem o peru de Natal conseguiu fazer isso, né? Tipo, se ela conseguiu juntar os 3 filhos pra uma causa. E aí, cara, assim, que foi contra ela. E por que eles estão fazendo? Porque eles estão vendo que o chão deles está sumindo politicamente. Pois é. E o fato é que depois dessa articulação, principalmente ali no Ceará, que deu muito o que falar, ela não pediu desculpas exatamente, né, Orlando? O que ela disse é que respeita opiniões diferentes e gostaria de ser respeitada, mas manteve a sua posição. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: quando o capital simbólico muda, né? Quando ele deixa de ser o homem viril
o homem fardado, e passa a ser uma figura feminina religiosa. O que muda nesse discurso? Olha, muda muita coisa. Uhum. Muda muita coisa. Assim, é porque assim, tem temas que são muito difíceis de serem tratados e eles apresentam certos limites. Então, por exemplo, todo o discurso sobre. Vamos pegar aí o massacre que teve no Alemão. Né? Todo esse genocídio que aconteceu ali. Esse último? Esse último agora. Nos Morros né? da Penha e do Alemão, perfeito. Isso. Uhum. Quando eu fui lá depois, assim, primeira coisa que quem tinha. Enquanto a ação estava acontecendo, os grupos de evangélicos estavam se organizando para orar pelas pessoas e oferecendo abrigo para os moradores da região que não conseguissem voltar para suas casas. Para, olha, se as pessoas, se souber de alguém que não está conseguindo, vem aqui na igreja, sei lá o quê. Estavam se articulando para isso. Quando teve toda aquela mobilização para tirar os corpos da mata, tinham várias igrejas que estavam lá só oferecendo água e oração. Existe. Por que eu estou citando esse caso? Porque quando você vai olhar para essa parcela da população, que recebe a ajuda dessas igrejas, que vai encontrar nessas igrejas, que estão ali. Quando eu estou falando dessas igrejas, é importante falar, são as igrejas que atuam nas periferias, que atuam nas favelas, que atuam nos subúrbios. Eu não estou falando daquelas igrejas da parede preta que fazem comercial no Instagram, que sabe, que bando de jovem, que parece um elenco de malhação. Não. Eu estou falando disso, da igreja real. Quando você vai ver essas pessoas que encontram, né, abrigo nessas igrejas e que muitas vezes estão ali lutando pelos seus filhos, lutando pela sua família, essas pessoas têm um entendimento muito diferente sobre uma determinada política de segurança que é orgulhosamente ostentada por figuras como o Bolsonaro ou o Cláudio Castro, que é o representante dele aqui no Rio de Janeiro, né? Existe uma resistência ali. Então, para começo de conversa, um dos temas mais caros a essa política de extrema-direita já tem uma resistência de primas. Porque, assim, a Michelle está falando para essas pessoas. A Michelle está falando para essas famílias, né, para essas mulheres que muitas vezes, cujo maior medo é ver os seus filhos sendo cooptados pelo crime. É ver seus filhos sendo cooptados, sabe, pelo vício. Porque, assim, esse que é o grande ponto. São essas mulheres que vão buscar nas igrejas um apoio. São essas mulheres que vão buscar na igreja um curso de profissionalização para os seus filhos. São essas mulheres que, se o filho tem uma dependência química, que vão buscar na igreja né? São as comunidades terapêuticas, mas, enfim, as igrejas estão oferecendo isso. Vão buscar ali. Então, a Michelle está falando para essas mulheres. A Michelle está falando para esse setor da população que não é, né, estatisticamente desprezível. Então tem um limite aí. Acho que um outro limite importante é que a Damares, por exemplo, recentemente, a Damares, ela fez uma fala que soou muito estranha para muita gente. A Damares fez uma fala defendendo as travestis. E muita gente que não acompanha esse negócio fala assim, meu Deus, que coisa louca, que sei lá o que. Eu falei, gente, vocês não estão vendo mesmo o que está acontecendo com o mundo evangélico. Porque eles têm essa plataforma de acolhimento das pessoas, né? Mais uma vez, não estou aqui apagando toda a questão política, de toda a questão da misoginia, da homofobia que atravessa esses universos, mas eles têm uma estratégia de acolhimento. As próprias penitenciárias, né? Isso também funciona, Orlando. Acolhimento e assistência. Sim. O grande movimento de ressocialização de pessoas em sistema carcerário são os missionários evangélicos. Sim. Isso é uma grande vergonha falar disso, né? Enfim, e aí qual é a grande questão? Quando isso for trazido para dentro da política, quando a Michelle começar a se firmar, começar a falar suas coisas sobre... Lembra que a Michelle andava para cima e para baixo com um maquiador gay, né? Tipo, então, isso pode representar um novo movimento da extrema-direita que, no lugar de ter um conflito aberto com as minorias raciais, minorias sexuais, não, ela vai para uma forma conciliatória e, ao mesmo tempo, de cooptação. Total. Orlando, só para a gente fechar, você aposta em Michelle para 2026 como uma grande liderança bolsonarista? Nessa queda de braços, você acha que Michelle leva?
Olha, apostar em política é tipo apostar no futebol, Vasco, né? De ferrar a qualquer momento. Desculpa, meus amigos Não, é vascaínos. porque eu acho Mas, que a assim, gente subestima muito a Michelle Bolsonaro. Por isso que eu tô te fazendo eu essa acho, pergunta. eu acho que, pelo contrário, porque eu tô falando aqui, as pessoas subestimaram ela. Eu falei assim, olha, não dá pra subestimar a Michelle. A Michelle, ela se consolidou em muito pouco tempo. Uhum. Em muito pouco tempo, como vou usar um vocabulário, um player da política, né? Um player fundamental da extrema-direita, da direita brasileira. E eu acho que a tendência é que ela se firme nisso. Se ela não se firmar, porque o que acontece? A Michelle pode sumir do mapa. A gente viu grandes personagens que sumiram do mapa, surgiram. O próprio Sérgio Moro. Onde está o Sérgio Moro agora? Né? Sérgio Moro, em 2018, tinha mais popularidade que o Bolsonaro. Onde que ele está agora, né? Mas, assim, eu acho que excluir a Michelle, né? Se a direita pretende excluir a Michelle do jogo político, ela vai se enfraquecer de uma certa maneira para as eleições do ano que vem, que basicamente é jogar uma eleição, ou pelo menos jogar alguns cargos no colo da esquerda. Né? Porque, assim, a Michelle tem um papel muito crucial. A Michelle tem um papel muito crucial não apenas para a presidência, para a figura de um candidato à presidência. A Michelle, mais uma vez, ela corre o Brasil inteiro. Bolsonaro, quando foi preso, a Michelle não estava em casa, estava viajando a mando do PL. O Bolsonaro viajou o país durante anos, fazendo alianças, fazendo contatos, estabelecendo uma capilaridade. E quem está fazendo isso agora na direita é a Michelle. Orlando, muito obrigada, viu, por participar conosco do Em Detalhes. Um beijo pra você. Eu que agradeço, Roberta. Sempre que quiser, é só chamar. Abração. Tchau, tchau. Olha, estão abertas as matrículas para a primeira pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade. Esse é um projeto acadêmico totalmente inédito e revolucionário, tá? Uma pós-graduação que une a coragem do ICL com a tradição da FESP-SP e um time de professores. Gente, um time de professores que realmente faz a diferença no debate público e também produz conhecimento sério, que nos ajuda a desmascarar as estruturas de poder que organizam o mundo. Então, se você quer estudar com Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Elia Jabbour e muitos outros, a hora é agora, tá? Não perca mais tempo. Acesse emdetalhesicl.com.br e garanta a sua vaga. Olha, quem se inscrever agora garante um combo exclusivo com 6 livros. 6 livros incríveis. Entre eles, tem esse aí, ó. Por que a esquerda morreu, do Gessé Souza. E um outro também que eu adoro é Cinismo e Falência da Crítica. Esse é do Vladimir Safatli. Então, corra lá e se inscreva na primeira pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Essa é a sua chance. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos e na sequência tem Rolê ICL. Eu encontro com você no ICL Notícias, segunda edição, às 5h30 da tarde. Até lá! O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e de concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL da FESP-SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.